Olá, esta é a aula número 21 com os temas de matemática relacionados ao vestibulinho da ETEC e o Enem. O tema de hoje será funções, tá? E hoje nós vamos estudar o que é conhecido como vértice da parábola, tá? Antes de iniciar a aula, eu gostaria que você compartilhasse, curtisse o vídeo, comentasse caso tenha alguma dúvida, para que esse conteúdo chegue a mais pessoas aí que estão interessadas nesses temas aí, tá bom? Então, o vértice da parábola, a palavra vértice significa ponto, né? Sinônimo de ponto. E a parábola a gente viu que é o comportamento do gráfico de uma função quadrática ou uma função do segundo grau, tá? Então, eu coloquei aqui um resumo do que é o vértice da parábola e depois nós vamos desenvolver fórmulas baseadas na fórmula de Bhaskara para calcular esses dois pontos, né? Na verdade, coordenadas para os dois pontos, porque a gente vai ver que a representação tem um valor para x e outro para y. Então tá aqui, ó, né? O vértice da parábola corresponde ao ponto do gráfico de uma função do segundo grau ou quadrática que muda o sentido. Então aqui, ó, a gente tem o gráfico representado da parábola de uma função cujo a é igual é maior do que zero, não é isso? Que é um número positivo, a gente viu na aula passada. E aí esse ponto que tem uma coordenada aqui no x e outra em y, que é chamado de valor, no caso dessa daqui, o valor mínimo, o menor valor que ela vai atingir, ela muda de direção, ela é decrescente e depois ela começa a ficar crescente, tá? Esse v aqui, yv, é justamente as coordenadas do ponto que a gente chama do vértice, né? O vértice da parábola. E aqui nós temos o comportamento de uma função cujo a é um número negativo, tá? E aí a gente vai ter o processo inverso, aqui a gente vai ter ela aumentando e depois ela começa a diminuir, então ela muda o sentido, tá? E aí aqui nós temos o valor máximo, a mesma coisa, a coordenada para x e a coordenada para y, certo? É importante entender essa parte porque alguns exercícios eles usam justamente os termos, né? Calcule o valor mínimo, calcule o valor máximo, e aí a gente precisa estar atento a esses detalhes para poder fazer os cálculos da devida fórmula, né? Então o que nós vamos fazer? Nós vamos calcular, né, esses dois pontos, mas para isso nós precisamos deduzir fórmulas para isso, tá? A primeira fórmula que a gente vai fazer é a fórmula que calcula o que é conhecido como o x-vértice, tá? Então o x-vértice seria esse valor aqui, que é o vértice aqui da parábola, tá? E aí ele tem a coordenada em relação ao valor do x. E a gente percebe o seguinte, ó, que esses dois pontos aqui são as raízes, né? x1 e x2, tá? E significa dizer o quê? Que esse vértice, ele está exatamente no meio, né? Ele é um ponto que está no meio entre esses dois. Se é o ponto que está no meio, ele é a média, né, desses dois valores. Então nós vamos fazer o cálculo aqui com essa ideia, fazendo a média de dois números, tá? Então vamos ver aqui, ó, vai ficar o x vértice, não é isso? Vai ser igual a menos b. Eu vou usar a fórmula de Bhaskara, né? Tem mais e menos, não é isso? Mais e menos a raiz de delta, numa eu vou usar o mais e na outra eu vou usar o menos para fazer a média das duas raízes ali, né? Então mais delta, tudo isso sobre 2a, né? Que é a fórmula de Bhaskara, né? Mais a segunda raiz, então seria menos b, aí é que eu vou usar o menos delta, né? Separando as duas raízes aí, né? Sobre 2a, como é o ponto médio, então vou ter que dividir tudo isso aqui por 2, né? Porque calcular a média de dois pontos tem que dividir por 2. Parece difícil aqui, mas não é muito não. Esse daqui não vai dar muito trabalho não. Então, mais a raiz de delta e menos a raiz de delta cancela, né? Então, isso aqui vai dar zero, não é isso? Então vai ficar menos b, então vou somar esses dois valores dividido por 2a. Então devo 1, fico devendo 2, né? Então vai ficar o seguinte, ó, x vértice vai ficar menos 2, né? Menos 2b sobre 2a, certo? Tudo isso dividido por 2, tá? A única coisa que dá para fazer aqui é a divisão de fração, né? Primeiro com o primeiro, então vou dividir esse camarada com esse daqui, né? Vou simplificar, melhor dizendo.
Então, eu vou ter a primeira fórmula, que é o que? Em cima sobrou menos b, então vai ficar menos b sobre 2a. Essa é a primeira fórmula que calcula o vértice, o x-vértice, tá? Agora nós vamos fazer a mesma coisa usando esta fórmula. Por quê? Porque se eu achei o valor do x aqui, vamos dar um exemplo, 2, tá? Substituindo na função do segundo grau, eu acho o valor correspondente, né? Que a gente fala que é a imagem, né? Então, eu vou fazer o seguinte, vou pegar a fórmula, né, que a gente desenvolveu, substituir na função do segundo grau, fazer as deduções matemáticas, a gente vai conseguir chegar numa outra fórmula, que é a fórmula correspondente para o x, tá? Para o y. Então, a mesma coisa aqui, ó, eu tenho o v, certo? E aí aqui eu vou ter que achar o valor correspondente aqui, ó, tá vendo? Do y vértice, tá? Então, eu vou colocar a fórmula aqui, né? A maneira geral tá aqui, eu só vou colocar, substituir pelo y vértice, e aí a gente vai fazer a dedução dos cálculos usando a fórmula que a gente criou. Qual fórmula que nós criamos? O x do vértice, que é igual a menos b sobre 2a. Acabamos de fazer. Vou substituir aqui, então vai ficar o seguinte, ó, vai ficar y vértice é igual a abre parênteses aqui, vou colocar o valor do x do vértice, né, que a gente acabou de fazer, tá? Tudo isso elevado à segunda, mais o b, né, b vezes o x do vértice aqui, né? Então, vou colocar ele aqui de novo, menos b sobre 2a, mais o valor do c, certo? Bom, aí a gente vai desenvolver e vai chegar numa fórmula. A primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte, vou colocar aqui, ó, calcular essa potência e essa multiplicação aqui. Então, eu vou copiar o a, vai ficar multiplicando, menos b elevado a 2, né, o número negativo elevado a 2 vai dar positivo, né, então vai ficar b ao quadrado, certo? Tudo isso sobre 2a ao quadrado. 2 vezes 2 dá 4, a ao quadrado vai ficar 4a ao quadrado. Opa. Certo? Aí mais b que multiplica b, os dois estão com o sinal ali trocado, né? Então vai dar negativo. Então vai ficar menos b ao quadrado, tudo isso sobre 2a, certo? E aqui mais o valor do c, tá? Bom, o que nós podemos fazer aqui? A primeira parte que a gente pode fazer aqui é simplificar esse a com esse quadrado, né? Porque aqui são a vezes a é a ao quadrado, né? Então, vou simplificar, na parte de baixo vai ficar só o 4a, e aqui vai ficar o 2a, e aqui vai ficar 1, né? Que o número que não tem o seu denominador aqui é 1. Então, o que eu vou fazer? Vou encontrar o múltiplo entre esses camaradas e vou usar o método tradicional, né, de divisão, que para a letra fica mais fácil, né, que é o que? Dividir pelo denominador, multiplicar pelo numerador, né, fica mais fácil para a gente fazer a dedução. Então, 4, 1 e 2, pensando nessas tabuadas do 4, do 1 e do 2, qual é o número que você encontra como resultado comum, que a gente chama de mínimo múltiplo comum? É o 4, né? 4 aparece na tabuada do 4, que é 4 vezes 1, o 2 aparece na tabuada do 2, que é 2 vezes 2, e o 4 aparece na tabuada do 1, que é 1 vezes 4. Então, ele é o múltiplo comum entre esses valores. E o A com A vai ser o próprio A, né? Estão representando números iguais. Então, a gente pode escrever o denominador, porque a gente vai ter que fazer soma e subtração dessas frações, né? Como o 4A comum a todos eles, tá? E aí a gente vai aplicar o método tradicional, que é dividir pelo de baixo e multiplicar pelo de cima. 4a que divide 4a, duas coisas iguais, vai dar 1, né? 1 vezes b ao quadrado vai dar o próprio b ao quadrado. 4a que divide 2a, cancelar com a, vai ficar 4 dividido por 2. 4 dividido por 2 é igual a 2. 2 vezes menos b ao quadrado vai ficar menos 2b ao quadrado. 4a que divide 1 vai dar o próprio 4a. 4a vezes c, não dá para fazer muita coisa, né? A gente só vai copiar, vou colocar aqui, ó, mais
4AC. Tá? A única coisa que dá para fazer é juntar esses dois b's ao quadrado, porque eles representam a mesma coisa, porque estão iguais, né? É o mesmo expoente, a mesma letra. Então, eu posso escrever o seguinte aqui, ó, né? Então, aqui eu tenho 1, devo 2, fico devendo 1. Vai ficar b ao quadrado mais 4ac. Tudo isso dividido por 4a, né? E aí o que acontece? Essa parte aqui, creio que vocês vão lembrar, né, de uma... Isso é da fórmula de Bhaskara, né, que a gente calcula o que é conhecido como delta, não é isso? Então a gente tem o seguinte, ó, o delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. O que acontece aqui? A gente vai perceber que aqui está trocado os sinais, né? Onde é positivo aqui está negativo, onde é negativo no caso do menos 4a, aqui está positivo. Então, isso aqui é o contrário do delta, né? Se eu pensar, por exemplo, menos delta, é só trocar os sinais aqui que dá para a gente alterar. Então, o contrário de b ao quadrado é menos b, né? Menos b ao quadrado. O contrário de menos 4 é mais 4ac, tá? Então, esta fórmula aqui, que é a fórmula do y-vértice, a gente pode escrever assim, né? Ó, menos delta, que é, a gente vai usar aquela expressão ali para calcular, sobre 4a. Então, está deduzida as duas fórmulas, né? A do x-vértice, que é menos b sobre 2a, e a do y-vértice, que é menos delta sobre 4a. Tudo bem? Então, nós vamos usar só esse processo final, tá? Bom, 3 exercícios para a aula de hoje. O primeiro da ETEC 2020 diz o seguinte: sabe-se que a função, né, f de x, a notação para a função, é igual a x mais 9. Então, isso aqui é uma função do primeiro grau, tá? E passa pelo vértice, ó, é o vértice que a gente acabou de estudar, da função g de x, tá? Que é igual a menos 1/5 x ao quadrado mais 2x. Então, essa aqui é do segundo, essa é do primeiro. O valor de a é... Então, o que a gente vai fazer? A gente vai usar a fórmula do vértice para descobrir o valor do a da outra função. Olha que questãozinha complicadinha, né? Então, vamos lá. Então, só para a gente entender aqui a situação, eu coloquei os dois gráficos e a gente vai perceber que se ela passa pelo ponto do vértice, aqui seria o vértice da parábola, né, da função, coloquei para baixo porque o número do a é negativo, não é? Então a gente vai perceber que passa por esse ponto. Significa dizer o quê? Que aquela função do primeiro grau, ela vai ser igual a esses pontos aí do x-vértice, né? E qual função? Eu vou usar o y aqui, só para a gente poder entender melhor. A função que escreveu foi essa, ax mais 9, não é? Então, significa que para esse ponto aqui, ela tem o mesmo valor, ela é igual. E aí o que acontece? Para a gente descobrir o valor do a, que a gente tem 3 letras aqui, a gente precisa descobrir o valor do x e o valor do y. Descobrindo o valor do x e o valor do y, calcular o a é moleza, tá? E aí o que acontece? Como passa pelo vértice, nós vamos calcular qual é o vértice da parábola, tá? E aí a gente consegue fazer o valor do a, tá? Então, vou colocar aqui a função que ele escreveu, foi g, né? G de x, que está lá no exercício, é igual a menos 1/5 de x ao quadrado mais 2x. Vamos colocar os coeficientes que a gente vai precisar usar, né? O a é igual a menos 1/5, né? Falou lá no texto, né? O b é igual a 2 e o c é igual a 0. Aí nós vamos fazer os cálculos aqui do x e do y vértice, tá? Vou começar pelo x. Então vai ficar o seguinte, ó, o x do vértice aqui é igual a menos b sobre 2a. Acabamos de fazer, né? Então, como que vai ficar esse cálculo aqui, ó? Vai ficar menos 2 sobre 2 vezes menos 1/5,
certo? Bom, vou resolver primeiro a multiplicação aqui de baixo, então vai ficar menos 2, né, sobre 2 vezes 1 dá 2, né, então vai ficar menos 2 quintos aqui, certo? O que é isso aqui? Divisão de frações, tá? Então, a gente vai fazer o seguinte aqui, eu vou aplicar o método de multiplicar pelo inverso, né? A primeira é menos 2 vezes o inverso. O inverso de menos 2 quintos é o que? É 5 sobre 2, né? Vai ficar o seguinte, vai ficar 5 sobre menos 2, tá? O que dá para a gente fazer aqui? Cancelar os dois negativos aqui. Então, eu vou encontrar que o x vértice é igual a 5. Então, o ponto para a coordenada de x é igual a 5, tá? O que eu vou fazer aqui? Vou fazer uma parte do y vértice, vou deixar o final para vocês poderem calcular, né? Então, vai ficar o seguinte, ó, y do vértice, a gente acabou de ver aí, é igual a menos delta sobre 4a, certo? Foi o que nós fizemos lá. O delta, como que nós calculamos aqui? É b ao quadrado menos 4ac, né? Então, vai ficar 2 ao quadrado menos 4 vezes, abre parênteses aqui, ó, menos 1 quinto, vezes o c, que é 0. Isso aqui é bom de calcular, né? Porque isso aqui vai dar 0. Aí fica 2 ao quadrado, o delta é igual a 4, tá? Substituindo aqui, que é o oposto, o contrário, então vai ficar o seguinte, ó, vai ficar menos 4 dividido por 4 vezes menos 1 quinto, né? Igual o que a gente fez na outra, tá? Eu vou deixar vocês terminarem aqui, por quê? Porque se você olhar, é basicamente a mesma coisa que foi feita na parte anterior, tá vendo? É o mesmo cálculo, tá vendo? Mudou aqui, só que aqui é 4 e tal, mas é a mesma coisa. Aí eu vou deixar para você terminar, para você poder achar o y vértice, que aí é bom que dá uma treinada aí nas divisões de fração, mas é o mesmo cálculo, tá? E aí depois que você calcular o x e o vértice, né? Lembrando que a função é isso aqui, ó, é y igual a x mais 9, e a gente vai ter que descobrir qual é o valor do a, tá? Como no item anterior a gente vai calcular o valor do x e do y, só substituir aqui, vai sobrar o valor do a, e aí você consegue responder o exercício, né? Lembrando que o contrário de mais é menos, joga lá, o a vai ficar aqui, depois você calcula, né? Então vai ficar menos 9, resolve com o valor do y, e esse x que está multiplicando, divide, tá? E aí você vai conseguir encontrar o valor do a da função do primeiro grau, né? Questãozinha difícil aí, né? Bom, agora vamos para mais duas aqui que tem a ver com o Enem, tá? Enem 2017. Viveiros de lagostas são construídos por meio de cooperativas locais de pescadores em formato de prisma reto, retangulares, né? Então, olha lá, é uma questão que envolve temas do que? Aqui no caso de prisma é função, o tema de geometria espacial. Fixados no solo e com telas flexíveis com a mesma altura, capaz de suportar a corrosão marinha, né? A tela ela ficar com ferrugem e se deteriorar, né? Para cada viveiro a ser construído, a cooperativa utiliza 100 metros lineares dessa tela, tá? Então 100 metros lineares dessa tela, que é usada apenas nas laterais. Então constrói como se fosse uma gaiola, né? E aí coloca isso no mar, é o que está falando aí o exercício. Aí aqui está mais ou menos a representação, a gente tem x e y, identifica que são duas medidas diferentes, e aqui está mais ou menos o formato da tela, né? Aí continuando a questão, ele quer saber o seguinte, ó, quais devem ser os valores de x e y, tá? Em metros, para que a área seja, a área da base seja a máxima, tá vendo? Então por isso que eu falei para vocês daqueles pontos lá de máximo e mínimo, né? Se a gente construir o gráfico, pelo que está falando, vai ficar a concavidade para baixo e a gente vai ter um valor máximo,
tá? E é muito comum cair exercícios do vértice da parábola envolvendo cálculo de área máxima. Bom, eu fiz aqui a representação só para a gente poder entender e escrever a função. A primeira coisa, pensando no quadrado, no retângulo que a gente tem x e x, y, y, duas vezes, não é? Então a gente tem o seguinte, vou colocar aqui, isso aqui é o perímetro, né? O perímetro lá é igual a 100 metros, que é o que tem lá da tela, né? Então a gente tem o seguinte, a gente tem 2x, né? Duas vezes essa medida, mais 2y, né? Duas vezes as medidas da lateral, vai ser igual a 100 metros, que é o total de tela. Simplificando tudo aqui por 2, dividindo por 2, sobra só o x, né? Vou calcular a metade, né? Que a gente fala que é o semiperímetro, mais y, certo? E vai ser a metade da medida, a gente tem 50, certo? Então, o que acontece? Combinando as duas medidas tem que dar 50, tá? E a área, né? Eu vou colocar assim, ó, AX, né? Porque a área vai depender do valor do x, certo? A área seria a multiplicação dos dois valores, né? Então, eu posso fazer x vezes y, tá? Como eu vou fazer dependendo do valor do x, então aqui dá para a gente isolar o y, não é? Então, aqui ficaria y, vai ser igual a 50 menos x, tá? Certo? Subtrair o valor, eu acho, tá? Teria outras maneiras de fazer, mas como a gente está usando esse tema, eu vou fazer usando esse tema aqui, tá? Então vai ser o seguinte, ó, vai ser x, que abre parênteses, vai ser 50 menos y, ou menos x. O que eu fiz? No lugar do y, substituir a equação que a gente acabou de deduzir. Vou aplicar a propriedade distributiva começando com x. X que multiplica x vai ser x ao quadrado, ou seja, vai ser isso aqui, ó, menos x ao quadrado. X vezes 50 vai ser mais 50x. Então, esta é a equação que descreve o valor máximo aí, né? Que a gente vai usar para escrever o valor máximo. É uma equação do segundo grau, tá? No caso aqui, só precisa fazer um valor, né? Porque as alternativas, as colunas lá, vocês vão ver que elas têm valores diferentes, né? Então, se achando um valor, ou do x vértice ou do y vértice, você consegue fazer a função, tá? Então, eu vou fazer o mais fácil é o x vértice, né? Então, a função é o seguinte, ó, menos x ao quadrado mais 50x, tá? Como que calcula o x vértice? É isso aqui, ó, menos b sobre 2a, tá? Substituindo os valores que a gente tem aí, a gente tem o seguinte, né? Vou colocar aqui do lado, ó, o a é igual a menos 1, certo? O b é igual a 50 positivo e o c é igual a 0. Tá? Aqui nós não vamos usar o C, mas coloquei só para a gente lembrar os coeficientes. Então, o B ali vai ficar menos 50, certo? Dividido por 2 vezes menos 1, tá? Bom, aí só resolver, toma cuidado com o sinal, né? Obviamente essa medida tem que ser um número positivo, então cuidado na hora de fazer a divisão lá. Achou o valor do x vértice, só olhar a alternativa que tem esse valor, você já consegue matar o exercício, tá? Aí o último exercício de hoje é do Enem 2021, né? E vem umas questões bem teóricas assim de matemática. Provavelmente vai ser a tendência do Enem 2022, né? Então fica esperto aí, porque de 4 em 4 anos a gente tem alternância no poder, né? E as pessoas que são colocadas lá têm a ver com a mesma ideia do governo, né? Então você pode perceber que as questões mais antigas, elas eram um pouco mais práticas, né? E as dos Enem de 2021 que a gente fez, se você pegar a anterior aí que a gente fez de função de segundo grau, era bem teórica, e essa daqui também, tá? Considere que o modelo matemático utilizado no estudo da velocidade v de uma partícula de fluido escoando em um tubo seja diretamente proporcional à diferença dos quadrados do raio R, certo? Tá aqui, ó, da secção transversal do tubo e a distância x da partícula ao centro da secção que a contém. Isto é, olha que loucura, né? Mas tudo para escrever isso aqui, ó,
que é a função que descreve isso aqui. Então, v de x, que é a velocidade, depende do valor de x, vai ser k ao quadrado, abre parênteses, r elevado a 2, que é o raio, que é um tubo, né? Tubo provavelmente cilíndrico, não falou, mas provavelmente é cilíndrico. X elevado a 2. E que k é uma constante, ou seja, k é um número, né? Como se fosse o a, assim, alguma coisa assim, tá? De uma constante positiva, um valor positivo, certo? Bom, o valor de x em função de r, para que a velocidade do escoamento de uma partícula seja máxima, aí está lá as alternativas, e aí a gente vai fazer o cálculo. Não é muito difícil, mas o texto é muito confuso, né? Mas vamos lá, ó, eu coloquei aqui para a gente lembrar, né, os x vértices e as parábolas, então a gente tem que achar esse valor aqui. Como ele falou em relação ao valor de x, nós vamos ter que fazer esta fórmula aqui, tá? Qual é a fórmula que ele deu aí da velocidade desta partícula? A fórmula que ele deu foi essa, ó, k ao quadrado, que é uma constante, abre parênteses, né, r ao quadrado menos x ao quadrado, certo? Bom, aí o que acontece? Vou multiplicar, aplicar a propriedade distributiva. Não dá para fazer muita coisa, porque só tem letras nesta função. O que dá para fazer é k, que multiplica r ao quadrado, vai ser k ao quadrado, r ao quadrado também, que é só letra, né? E k, que multiplica o menos x ao quadrado, vai ficar menos k ao quadrado e x ao quadrado, certo? Bom, por isso que eu coloquei a função com a concavidade voltada para baixo. Por quê? Porque se a gente pensar nos coeficientes, né? Vou colocar aqui a forma geral, só para a gente dar uma lembrada, né? Por aqui, meu amor. Então, aqui, ó, ax ao quadrado mais bx mais c, o a vai ser o número que está multiplicando x ao quadrado. Quem que está multiplicando x ao quadrado? Esse k aqui, ó, né? Esse menos k. Então, o a é negativo, certo? Significa que é uma parábola voltada para baixo. Então, vai ficar menos k ao quadrado. E o b aqui não tem nenhuma letra multiplicando o x. Então, significa que o b é igual a zero. E o c vai ser o que sobrou aí, né? Que seriam duas letras aqui, ó, k ao quadrado, r ao quadrado também, certo? Como nós vamos ter que descobrir o valor do x lá no exercício, então nós vamos usar o x vértice, né? Que é menos b sobre 2a, não é isso? A gente viu aí dos cálculos aí. A parte mais difícil do exercício já foi, porque aqui vai ser o seguinte, ó, x ao quadrado menos b. O b é igual a zero. Não vou pôr menos zero, porque o zero, né, é neutro, né? E vai ser duas vezes o valor do k. Então vai ficar, ó, menos 2k ao quadrado. O que dá para fazer aqui, né? Dá para a gente dividir, pensando que isso aqui é um número que ele falou, zero que divide um número vai dar o quê? Aí, respondendo isso, você consegue matar o exercício, uma questão bem complicadinha aí, teórica pra caramba, né? Bom, então é isso para a aula de hoje, tá? Faça os exercícios, qualquer dúvida coloca nos comentários, a gente tenta ajudar. E aí a gente dá sequência aos temas aí envolvendo funções. Um abraço a todos, até!